Paz de Cristo, igreja. Quem está feliz com Jesus, joga a mão lá em cima e dá glória a Deus, irmãos. Abra a sua Bíblia, sem perda de tempo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Quando o irmão procura, quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Gabriel Gasparini, que o Eterno continue abençoando o Senhor, toda a sua casa e ministério. E é uma honra estar aqui mais uma vez, útil para ser servo e servir ao Senhor. Louvo a Deus, também estendo ao meu amigo, pastor Jonas Amorim, grande profeta e pregador, compastor dessa igreja, e também o pastor Álvaro, que nos antecedeu. Enfim, todos os irmãos e amigos, porque eu sou de casa. Diga amém, irmãos. Diz assim o texto da palavra. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote do nome Zacarias, da turma de Abias, e a sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Pode ser que na sua versão esteja Elizabeth, que na minha está assim. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa, e todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eles eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel, ou Elizabeth, era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, a hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás seu nome de João. E toda a igreja diz amém. Meus amados e queridos irmãos, senhoras e senhores, a palavra do Senhor, ela é a espada do soldado. A Bíblia, ela é a bússola para quem está perdido. A Bíblia, ela é a espada, aleluia, do soldado. A Bíblia é o mapa para quem está querendo chegar em um lugar. A Bíblia é a água para quem está com sede. A Bíblia é o trigo para quem está com fome. Esta palavra é inspirada e dada de Deus para os homens. E o Senhor, aleluia, inspirou Lucas. E este, com a sua narrativa, escreve o qual está escrito aqui. O que nós lemos, a Bíblia nos traz duas promessas nesta passagem. A Bíblia nos orienta que o último profeta do Antigo Testamento, chamado Malaquias, e este foi inspirado por Deus, profetizou, e Israel ouviu suas palavras. A Bíblia diz que após o seu ministério, houve um grande silêncio, e os teólogos vão chamar do grande silêncio. E após isso, todos os sacerdotes, todos os escribas e todos aqueles que serviam e obedeciam a Torá, estavam mais agora a parte técnica, estava mais somente pela cerimônia. As pessoas não mais sentiam a presença do Senhor, as pessoas não viam de fato a voz de Deus. E a Bíblia nos orienta que todos estavam só no automático, as pessoas estavam mais pela sua tradição e todos estavam seguindo assim. A Bíblia nos orienta que neste período de tempo, Herodes, o grande, ele era o rei da Judeia, e este, aleluia, estava, glória a Deus, já operando, e ele foi até o seu reinado até o 4 depois de Cristo. E a Bíblia nos orienta que nesse período de tempo, agora, aleluia,
vai Zacarias. Para onde, pastor? Para o templo. E ele foi sorteado para servir ao Senhor. Eu quero trazer aos irmãos aqui, aleluia, um ponto muito interessante. A Bíblia nos orienta que, aleluia, Davi, o rei Davi, ele agora vê uma grande condição de organizar a obra do Senhor. E a Bíblia diz que ele chama da turma ou da casa de Arão, aleluia, e ele separa 24 turmas, e estas turmas estão oficialmente para servir ao Senhor. A Bíblia nos orienta agora que Abias fazia parte dessa turma, e a Bíblia nos orienta também que agora Zacarias, que faz parte da turma de Abias, está pronto para quê, pastor? Para servir ao Senhor, para queimar incenso. E isto não é por acaso, por quê? Porque havia uma escala para estar servindo ao Senhor. Diz alguns historiadores que, aleluia, Abias ou da sua turma existia 1000 sacerdotes para estar servindo ao Senhor. E não era assim aleatoriamente. Por quê, pastor? Porque havia muita gente à disposição. Então talvez a sua casa não fosse sorteada para queimar incenso. Então aqui, quando a Bíblia nos orienta que Zacarias foi escolhido por sorte, aleluia, para servir ao Senhor com incenso, eu entendo que Deus, ele interrompe a agenda do homem e ele coloca na vida do homem a sua agenda. Parece que eu estou